Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, gente, muito prazer, eu me chamo Ingrid Malren e aqui a gente fala sobre livros, tá, gente? Então, todo conteúdo relacionado a livros. Antes da gente ir para o vídeo, curtam, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E agora o YouTube tem um botãozinho novo que é de hypar. Então, se vocês puderem estar hypando esse vídeo, vai me ajudar bastante. Eu também tenho um projeto lá no Catarse, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link tá aqui na descrição do vídeo. São 3 planos que eu tenho lá, dá a oportunidade de vocês entrarem num clube de leitura comigo, tá? E tem outros benefícios também. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. E se vocês gostarem, lógico, assinar um dos planos que tem lá. Gente, eu também deixo os links nas descrições das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon. Você comprando na Amazon com o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem, gente. Então me ajuda muito, tá certo? E vocês podem comprar qualquer coisa. Não é obrigatório vocês comprarem somente livros, tá? Vocês podem comprar qualquer coisa lá na Amazon. E também tem um link das minhas redes sociais, gente. O Instagram, o TikTok, eu tenho 2. Os 2 são relacionados a livros, tá certo, gente? Um é o @IngridMalrenVR e o outro é @EstanteDaMalren. Ambos são dedicados a livros, tá certo, gente? E também tem o meu Scooby, ok? Dados, recados... Nós estamos em junho, né, gente? Né? O mês aí de São João, de Copa, do Dia dos Namorados... Muita coisa. Aproveitar para falar para vocês que o site da Fruto Proibido, né, que é minha parceira, está com promoção, gente, de 30% de desconto. O cupom, né, para vocês comprarem lá no site e ter esses 30% de desconto é Dia dos Namorados. Eu vou deixar o cupom aqui, ó. E aproveita para vocês comprarem os livros que vocês querem, que vocês sempre desejaram. Aqui na minha estante tem vários, ó. Tudo isso aqui é Fruto Proibido. Aqui também, tem outros aqui embaixo. Então, aproveitem, vocês terão 30% de desconto. Qualquer novidade que aparecer, vai ter aqui notícia para vocês nos vídeos, tá certo, gente? E também, próximo mês é o mês do meu aniversário, né? Julho. Então, se vocês quiserem me dar algum presente, principalmente se for livrinho, a minha wishlist da Amazon está também na descrição do vídeo. Tá certo, gente? Acho que dei todos os recados que eu tinha pra dar. Bora para o vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é nada mais que nada menos TBR do mês de junho. Eu já tô aqui com os escolhidos do mês, né? Que eu não vou pegar pra não estragar a surpresa de vocês, né? Vou mostrando aos pouquinhos. Falando isso como se não aparecesse na capa os livros, enfim. Mas é a TBR. Normalmente eu tô colocando 6, 7 livros por mês na TBR. Obviamente que o que tá acontecendo é que realmente eu não tô conseguindo ler essa quantidade de livros, mas eu gosto de colocar essa variedade tanto para vocês terem noção do que realmente eu tô com vontade de ler no mês, né? Por exemplo, esses aqui eu separei 6 livros, mas eu explico já para vocês. Esses 6 livros é o que eu estou com vontade de ler no momento, entendeu? Pode acontecer de eu ler todos, de eu não ler todos, de eu mudar algum livro aqui, pode acontecer isso, gente. Mas no momento que eu separei a lista, eram esses que eu tava com vontade, tá certo? Eu não estou me cobrando, nem me forçando, não é obrigado a completar todos os livros da lista, mas eu separo eles, porque caso dê certo, eu tenho, entendeu? Pode acontecer de no meio do tempo eu dizer, eu não tô afim de ler esse, vou mudar e mudar. E aí, gente, no começo do ano, eu fiz uma meta que era 26 livros para ler antes dos 26 anos. Ou seja, eu tenho aí um pouquinho mais de um mês, já que meu aniversário é dia 19 de julho, para completar essa minha lista de 26 livros antes dos 26, que tá um pouco atrasada. Então, todos os livros que eu coloquei nessa lista, obviamente, eu estou com vontade de ler, mas são da minha meta de 26 livros antes dos 26 anos. Que eu pretendo muito ler eles, porque eu pretendo muito concluir essa metinha, sabe? Não é obrigatório, mas eu pretendo muito. Então, bora aqui mostrar quais são os livros. Vou começar, gente, com Lightlock,
que foi uma sensação no TikTok. Na época, eu ganhei da minha mãe, né, de presente. Tem até aqui, ó, o cartãozinho que tá se apagando, gente. Mas enfim, triste, né? Que isso vai se apagando. Eles não mandaram aquele que a gente cola, sabe? Mas enfim. Esse é o livro, gente. É uma fantasia. Na época ele foi sensação do TikTok. Ele é publicado pela editora Rocco e é de Alex Aster. Não sei se é assim que pronuncia. Eu vou ler a sinopse pra vocês, né? Bem-vindos ao centenário. A cada 100 anos, a ilha mágica de Lightlark aparece por apenas 100 dias para sediar um jogo mortal em que os governantes de 6 reinos lutam para quebrar as maldições que assolam suas terras e ganhar um poder inigualável. Todos os governantes têm um segredo a esconder. Cada maldição é especialmente perversa. Para acabar com eles e salvar seus reinos, um dos governantes precisa morrer. Para sobreviver, Isla Crown terá que mentir, enganar, trair. Mesmo que o amor surja para complicar tudo. Cheio de segredos, intrigas, romance e reviravoltas dignas dos thrillers mais sombrios, Lightlark é leitura obrigatória para os fãs de fantasia e de escritores como Mary Lou, Marissa Meyer e Leigh Bardugo. Autoras aí bem renomadas, né? Ó, a diagramação é assim, gente, do livro. Ele é um pouquinho grosso, tá? Não me lembrava dele ser tão grossinho assim, não. Ele tem 379 páginas, mas, enfim, é uma leitura que já tem um tempinho que eu tenho, né? Porque eu ganhei na época que ele tava sucesso, se eu não me engano. Mãe comprou até na pré-venda. E até agora eu não tinha lido. Tem até as continuações, eu acho. E até agora eu não tinha lido, então eu vou ler. E esse é o primeiro que eu coloquei na minha lista. Próximo, gente, nós temos Glint, de Raven Kennedy, publicado pela Astral Cultural. Tá, gente? Essa é uma continuação de Guild, se eu não me engano. Guild, gente, é a história de... é fantasia também, é meia sombria, sabe? É para maiores de 18 anos, tá, gente? A classificação desses livros. E eu não sei se vocês conhecem, mas Guild é a história de uma prisioneira que o corpo dela, ela inteira, era feita de ouro. E ela era aprisionada, obrigada a fazer algumas coisas pro rei. E enfim, né, Guild começa a contar a história dessa prisioneira dourada. E aí, aqui é a continuação do como terminou o primeiro livro. Se vocês quiserem saber como foi minhas opiniões sobre o primeiro livro, tem vlog de leitura no canal, tá, gente? Todos os livros que eu leio tem vlog de leitura no canal. Então, assistam, certo? A diagramação é assim, gente. E esses livros não são grandes, tá? Esse até que é um pouco maior do que o primeiro. Esse daqui tem 329 páginas, se eu não me engano. Na época, gente, Guild foi o livro do meu clube de leitura. E eu lembro que eu li no dia da conversa do clube de leitura. Li ele inteiro, do começo ao fim. Então é uma história que me prendeu bastante. Uma história que eu fiquei vidrada, querendo finalizar. E eu gostei muito. Lógico, tem temas pesados aqui, como eu falei pra vocês. É um livro com classificação indicativa para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, não leia. E também porque tem alguns gatilhos aqui, né? Como eu falei, a protagonista, ela é uma prisioneira. Então, principalmente lá no primeiro livro, eu não sei como vai ser aqui porque eu ainda não li, mas no primeiro livro, ela era obrigada a fazer algumas coisas que para algumas pessoas podem dar gatilho. Então, só leia se você tiver mais de 18 anos e também se você não tiver gatilhos com temas um pouco mais sensíveis, tá certo, gente? Então, é isso. Não vou ler sinopse pra vocês, porque eu não vou dar spoiler, né, gente? Próximo livro, gente, que eu quero ler esse mês vai ser nada mais, nada menos que Chama de Ferro, de Rebecca
eu nunca sei pronunciar o nome dela. Iors. Enfim, gente, essa daqui é a continuação também de Quarta Asa. O livrinho pesado, nossa senhora. É publicado pela Planeta Minotauro. E a minha edição é de capa dura, tá, gente? Esse livro é belíssimo. Eu amei demais Quarta Asa. Então, tô muito ansiosa. Por Chama de Ferro, né? Que é a continuação. Esse livro, gente, também é para maiores de 18 anos. É uma fantasia, mas com conteúdo adulto, né, gente? Então, se você não tem 18 anos, não leia. Obrigada. E assim, gente, tô muito, muito empolgada. Olha isso aqui, gente. Olha a grossura desse livro. Olha o corte trilateral dele, com os dragõezinhos. Eu acho essa edição belíssima. Belíssima, certo? Ele veio com um mapa, que é a mesma coisa que veio no primeiro livro, quando eu comprei na época. Enfim, que ainda tá aqui, não sei por que tá aqui. Mas, gente, a diagramação é assim, é um livro gigantesco. Ele também tem fitinha, né, dourada. Esse livro, ele tem... Peraí, que é um livro pesado da peste. 782 páginas, então é um livro gigantesco. Gigantesco. Mas tô muito ansiosa pra ler ele, né? Eu tô bem curiosa. E eu espero gostar tanto quanto o primeiro livro, certo, gente? Não vou ler sinopse mais uma vez, porque é continuação. Não é legal ler sinopse de continuações, né? Próximo livro é A Guerra das Duas Rainhas, de Jennifer Armentrout. Ele é o 4º volume da série de Sangue e Cinzas, né? Do nosso querido Churrasco. E assim, gente, é uma série que eu gosto muito de Sangue e Cinzas, né? Todos os outros livros que eu já li, tanto da série principal quanto do spin-off, né? Que chama... É spin-off? Enfim, daquela outra série que é junto com o de Sangue Cinza, só que se passa antes de Sangue Cinza, mas é um grande esquema de pirâmide e você tem que ler ali, sabe? Por exemplo, você lê o primeiro, o segundo e o terceiro de Sangue Cinza, aí lê o primeiro dessa trilogia que se passa antes de Sangue Cinzas, aí depois você lê o quarto de Sangue Cinzas, que é esse, aí depois lê o segundo. Enfim, gente, é um esquema de pirâmide, assim, loucura, loucura. Saiu outros 2 livros dessa série, né? Que, se eu não me engano, foi o 6º de Sangue Cinzas e o 4º que se passa antes. Ai, gente, não vou me lembrar, mas saiu livros novos. São 2 livros novos que tá aí. Eu acho que já saiu até da pré-venda, né? Mas, infelizmente, eu não comprei. Esses livros, todos eles eu comprei na pré-venda, né, quando foi lançando, mas infelizmente esses 2 últimos não teve como eu comprar na pré-venda, por fato que não estou trabalhando, né, gente, fora daqui do canal, então infelizmente não tinha como, né, e é sobre isso. Oh Deus, tristeza. Mas enfim, gente, tá aqui esse livro. É uma série que eu gosto muito, mas por alguns motivos eu ainda não tinha lido esse livro aqui, porque sim, peguei alguns spoilers, né, gente? Porque já faz um tempinho que ele foi lançado, gente. É comum, às vezes, a gente pegar algum spoiler, um spoiler aqui, outro acolá. Eu não falei, mas ele é publicado pela Galera, tá? Que é o selo da Record, né? Que a Galera Record. E esse livro também é uma fantasia para maiores de 18 anos, tá, gente? Toda essa série de Sangue e Cinzas, tanto a principal quanto a que se passa antes de Sangue e Cinzas, é para maiores de 18 anos. Vocês podem ver que eu tô com vários livros para maiores de 18, né? Esse mês vão ser basicamente 4 livros para maiores de 18 anos. Mas enfim, gente. O motivo, assim, de eu ainda não ter lido, gente, do spoiler que eu peguei, é porque vai acontecer uma cena aqui que eu já imaginei que fosse acontecer, tá? Porque foi abordado, né? Já foi deixado alguns vestígios lá nos outros livros. Então eu já imaginei que essa cena fosse acontecer. Então meio que não é uma surpresa pra mim que tenha acontecido essa cena nesse livro. Porém, o que eu vi as pessoas dizendo é que perdeu toda a essência
do casal principal, né, da Pop e do Cas, enfim, por conta desse acontecimento, sabe? Perdeu a essência do casal. Então, a essência que eles eram no começo dos livros meio que se perdeu aqui. Então, foi um dos motivos que eu ainda não tive coragem de pegar pra ler, mas é uma série que tá começando a ficar muito encalhada na minha estante. E por ele ser um esquema de pirâmide, aí com seus 11 livros no total, se eu não me engano, vai ficar muito atrasado. E eu não quero, né? Não quero que fique atrasado. E também quero, gente, desencalhar livros da minha estante. Tem livros aqui que está há anos encalhado, então eu quero muito desencalhar. Então é isso. Eu espero que conforme eu for lendo, eu tenha outra percepção, que realmente a Pop e o Cas não tenham perdido aquela essência, que o que aconteceu tenha sido só aquela vez e não seja um acontecimento recorrente. Não sei, gente, a gente só vai descobrir conforme a gente for lendo. E é isso, eu preciso ler para ter minhas próprias conclusões. É comum, né, a gente, quando pega um spoiler de alguma pessoa e vê a opinião daquela pessoa em relação àquele livro, normalmente a gente fica com o pezinho atrás. Aconteceu isso comigo em Quarta Asa, na época que ele lançou. Era um livro que eu tava muito curiosa pra ler, que eu queria muito ler na época, mas começou a sair uma enxurrada de pessoas, né, de leitoras, que estavam dizendo, e principalmente que tem um gosto muito parecido com o meu, que é o que deixa a gente um pouco mais com o pé atrás, né, dizendo que era um livro muito chato, um livro muito parado, e enfim, dando a opinião, né, as experiências que elas tiveram com o livro. E aí eu comecei a ficar com o pé atrás. Mas uma amiga minha que leu e tem um gosto assim, sério mesmo, gente, tem um gosto quase 100% igual, né? Eu não vou dizer 100% porque eu gosto de Dark Romance e ela normalmente não gosta de Dark Romance. Mas a gente tem um gosto muito, muito, muito parecido, principalmente pra fantasia e etc. E aí, ela leu Quarta Asa e ela disse, amiga, eu acho que você deveria dar uma chance, você deveria se dar uma oportunidade, que eu acho que você vai gostar. E ela amou, né? Então eu disse, tá, vou dar uma oportunidade. Esperei uma promoção pra comprar Quarta Asa, obviamente. Comprei, aí li. E, gente, eu amei Quarta Asa. Então, realmente, mesmo que a gente tenha pessoas com um gosto parecido com o nosso, que não tenham tido uma experiência muito boa com aquele livro, é bom, se você tiver com vontade, obviamente. Se você tiver com vontade de ler, é bom ler realmente para você ter sua própria conclusão em relação ao livro, né? Se você vai gostar, se você não vai gostar. Porque o livro é uma experiência única, pessoal, individual. Cada um tem a sua, né? Então tá aqui, gente, pra eu descobrir se eu gosto, se eu não gosto. Qual será a minha opinião. Não mostrei pra vocês, mas a diagramação é muito boa, adoro a diagramação da galera. E também é um livro extremamente grande, tá, gente? Ele tem aí suas 711 páginas. Por isso que eu tô em tempo de surtar. Próximo livro aqui, gente, vamos já pra um Dark Romance, que é Meu Romeu Sombrio, de L.J. Chen e Parker Huntington. Eu não sei pronunciar. Gente, é publicado pela Harlequin, esse livro. É um dark romance que eu já vi pessoas falando que tem a ver com Romeu e Julieta de Shakespeare. Até tem aqui, né? Ó. Romeu e Julieta de Shakespeare. Mas que também tem a ver com as histórias dos contos de fadas da Disney. E se eu não me engano, esse é o da Bela e a Fera? Ai, agora eu não vou me lembrar. Mas é algo desse tipo, sabe? Um é da Bela e a Fera, o outro é da Cinderela, o outro é da Bela Adormecida. Algo assim, gente. Esse parece que é o da Bela e a Fera. Então eu não sei, porque até então eu sabia que era de Romeu e Julieta. Mas eu vi uma pessoa dizendo que também era dos contos de fada da Disney, né? Tipo um reconto, né? Então, meio que vai misturar o Romeu e Julieta com Bela e a Fera. Não sei. Vamos descobrir lendo, né, gente? Eu tenho um probleminha com esse livro. Ele não é um livro gigantesco, tá? Ele tem aí suas 381 páginas. Porém, gente, eu tenho um problema muito sério com esse livro, que é diagramação. Gente, a diagramação desse livro é... Ai,
Me perdoa, Harley Quinn, mas é ridiculamente ruim. Eu acho minúscula, gente. Olha isso aqui. Principalmente pra minha pessoinha que usa óculos. É muito complicado uma letra muito pequena assim, sabe? Mesmo com óculos, é uma letra muito pequena, gente. Muito, muito pequena. Então, é complicado. Poderia ter sido uma diagramaçãozinha melhor, sabe? Mesmo que ficasse um livro com mais páginas. Mas essa diagramação é o meu único problema com o livro, sabe? Porque eu tenho a sensação que vai ser uma diagramação que vai fazer com que o livro seja muito lento, entende? Por eu ter esse negócio com diagramação pequena, eu não gosto muito, né, de diagramação pequena, mas quando a pessoa pega pra ler, parece que você tá lendo e as páginas não estão passando, entende? Não sei explicar, gente. Mas eu espero que a história seja tão boa que o livro, né, a leitura passe extremamente rápida. Vou ler a sinopse pra vocês, porque esse é o primeiro volume de uma série, né, não é continuação. Uma jovem E mesmo que se fosse uma continuação, pelo que eu entendi, cada livro é de personagens diferentes. Então não tem problema ler as sinopses desses livros, né, obviamente. Uma jovem socialite cujas únicas preocupações eram escolher o próximo evento social e falar com o noivo ausente uma vez por mês. Uma jovem socialite cujas únicas preocupações eram escolher o próximo evento social e falar com o noivo ausente uma vez por mês. Dallas Townsend de repente se vê presa a outro homem. Ai, uma mulher, Dallas. Perdão, achei que era o nome de um homem. De repente se vê presa a outro homem. Tudo por causa de um beijo clandestino, um pouco quente demais. Só que este noivado é muito mais perigoso. Praticamente cativa em um castelo, longe de tudo e todos que conhece. Ela vai ter que descobrir até onde está preparada a ir para se libertar. Imensamente poderoso, rico e implacável, Romeu Costa não aceita desordem em sua vida. A carreira bilionária envolve um esquema de anos. A rotina não permite variações e até o plano para roubar a noiva de seu arqui-inimigo foi cuidadosamente calculado. Mas ele não calculou o caos que a presença de Dallas irá trazer a seu trabalho, a sua casa e, acima de tudo, a seu coração. A relação dos dois não tem nada de amor puro de Romeu e Julieta, mas não é menos intensa. Vale tudo na guerra, inclusive a sedução. Mas ambos vão precisar se perguntar do que estão dispostos a abrir mão para vencer. Olha aí. É isso, gente. Esse é o livro. Ele é um dark romance, pelo que eu soube. Por isso, ele é para maiores de 18 anos, tá certo, gente? E tá aqui. Eu tenho um segundo volume também. Tá bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu tenho um segundo volume também. E é isso. Por fim, mas não menos importante, temos aqui Uma Segunda Chance de Colin Hoover, gente. Esse livro, se eu não me engano, é o que saiu o filme, não é isso? Agora? Recentemente? Não lembro. Mas eu acho que é esse. Enfim, ele tá na minha meta de 26 livros antes dos 26 anos. E aí eu coloquei esse mês. Eu gosto, até agora eu gostei dos livros que eu li da Colin Hoover. Eu acho a escrita dela muito rápida, muito... que me prende bastante, né? Então, eu coloquei ele aqui. Ele é tanto nessa edição menorzinha, né, comparada aos outros livros, quanto também na grossura, gente. Esse livro aqui, ele tem 363 páginas, 363 páginas. E também, gente, ele é publicado pela Galera, né? Selinho aí da Record. E eu estou ansiosa para ler. Eu acho que vai ser uma leitura rápida. A diagramação da Record eu acho bem boa. Então, estou com boas expectativas. Eu espero gostar. E é isso, né? Vou ler as sinopses para vocês também. Deixando para trás um passado... Eu ia dizer pássaro. Deixando para trás um passado turbulento, uma jovem mãe busca a redenção. Depois de passar 5 anos na prisão após um trágico acidente, Kenna Rowan retorna à cidade onde tudo deu errado, esperando poder voltar a viver ao lado da filha pequena.
Mas agora os abismos criados por Kenna parecem intransponíveis. Todos ao redor de sua filha estão determinados a rejeitar Kenna, não importa o quanto ela tente provar que mudou. A única pessoa que não a ignora é Ledger Ward. Acho que é assim, tá? Dono de um bar e um dos poucos elos que ainda lhe resta com a filha. Porém, se desconfiarem de que Ledger vem se tornando importante na vida de Kenna, ambos correrão o risco de perder tudo o que mais importa para eles. Apesar da pressão alheia, surge uma conexão entre os dois, mas à medida que o romance se fortalece, aumenta os riscos iminentes que os cerca. Kenna precisa encontrar uma maneira de se redimir dos erros do passado para construir um futuro que traga esperança e principalmente cura. Uma proposta diferente, talvez, dos livros que eu li da Colleen até agora. Talvez. Estou intrigado. Espero gostar, gente. E aí, antes de eu dizer, né, finalizar o vídeo, gente, esses são os 6 livros que eu escolhi para esse mês. Porém, ainda esse mês eu pretendo ler um outro livro, que vai ser pelo Kindle, e é um livro que não tem publicado. Gente. Porque eu pretendo ler um livro que foi banido da Amazon, gente. É isso que vocês estão ouvindo. Eu ouvi falar sobre esse livro e que ele tinha sido banido. Parece que já tem algum tempo que ele foi publicado e foi banido da Amazon. Se eu não me engano, ele foi publicado em 2019, alguma coisa assim. Mas por coisas, né, que tem ali no livro, ele foi banido pela Amazon. E ele é da autora Tillie Cole. Pra quem não conhece a Tillie Cole, eu tenho alguns livros dela aqui. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, peguei os livros que eu tenho da autora. O primeiro, e que talvez seja o mais famoso de todos, é 1000 Beijos para Garotos, que eu tenho da Tillie Cole. É um livro que eu nunca li na minha vida, mas eu comprei. Eu sei que, querendo ou não, é um livro polêmico, né, que trata em relação a primeiro amor, talvez, eu não me lembro agora, mas é um livro que muita gente não gosta, assim como teve muita gente, muita adolescente que amou, né, mas dizem que é um livro bem problemático. É um livro que eu não li ainda, mas é um livro que eu quero muito ler, porque eu quero saber por que ele é problemático e entender um pouco mais sobre essa autora que tem livros tão problemáticos ao ponto de ter um livro banido da Amazon, entende? Então é um livro que eu quero ler, mas eu conheci pela autora, lógico, eu conheci a autora por 1000 Beijos de Garoto, mas eu queria dizer que eu li já um livro da autora, mas que não foi esse daqui, que, querendo ou não, passa a vibe de um romance fofinho, né? Não foi esse que eu li, mas enfim, eu li da autora, que foi onde eu conheci a escrita dela, por Prelúdio Sombrio, que é um dark romance, gente. Aqui é um dark romance que envolve motoqueiros, certo? Que esse daqui é o primeiro livro da série Addis Hugman, que é aí em relação aos motoqueiros, tá, gente? É um livro de dark romance para maiores de 18 anos. E assim, gente, tem vários gatilhos. Tem uma coisa muito polêmica aqui. Vocês conhecem um pouco sobre o conto da Aya? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem até série na Netflix de conto da Aya, mas também tem um livro que são mulheres que ficam meio que presas em um local e elas vão ser ensinadas, né, as aias são ensinadas a se comportarem, depois são enviadas para casas de um casal e elas meio que são, né, não sei das quantas, porque o casal é infértil, a mulher do casal é infértil, não pode dar filho, então meio que eles têm essas aias, que é justamente para poder dar o filho para esse casal. Então as aias, querendo ou não, são mesto iteranã por esses homens para dar filhos a eles. Então assim, é toda uma coisa assim envolvendo isso. Bom, aqui em Prelúdio Sombrio tem algo um pouco relacionado a isso, que envolve
seita, meio que assim, um falso profeta, onde essas mulheres estão presas em um local, né, que o nosso protagonista acaba encontrando esse local quando ele era criança, né, e ele vê desde criança a nossa protagonista, mas enfim, ela tá presa nesse local. E querendo ou não, essas mulheres que estão ali acreditam, né, são ensinadas em relação a um falso profeta, mas elas são obrigadas a fazer coisas. Então, assim, querendo ou não, é um livro bem pesado, gente, tanto por ser um dark romance também. Eu lembro que eu gostei, tá? Mas é aquilo, gente, a minha opinião em relação a dark romance, ela é totalmente diferente do que a minha visão para um mundo real, né? Para nossa vida real, gente. Não é porque eu leio dark romance ou porque eu gosto de dark romance que eu do nada vou dizer, nossa, quero ser perseguida por um stalker. Nossa, eu quero me apaixonar por um stalker que me persegue na rua. Gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Pelo menos na minha cabeça de leitora de dark romance, não é assim que funciona, tá? Mas enfim, eu lembro que eu gostei do livro, eu achei interessante isso que foi abordado. Eu gosto desse negócio de entender um pouco mais sobre falsos profetas. Então, sempre que tem documentários nesses streams relacionados a falsos profetas, né? Eu gosto de assistir, gente. Aliás, eu gosto de coisas relacionadas ao mundo do crime. Gente, eu acho que é um probleminha de pessoas que, enfim, fazem direito e gostam da área criminal, sabe? É sobre. Mas enfim, eu lembro que eu gostei. Tem vlog aqui no canal, gente. Se vocês quiserem saber um pouco mais da minha opinião em relação a esse livro, tá lá no meu vlog sobre. E eu também já tenho a continuação desse livro aqui, gente, que é Coração Sombrio, que é o livro 2. Só tenho esses dois, mas é uma série que agora eu não vou me lembrar quantos livros tem, mas são vários. E eu conheço a autora por esses livros aqui, né? Pelo menos a escrita dela, né? Eu comecei com um livro de dark romance. E o que eu quero falar é uma autora nacional. Uma autora nacional, valeu, meu pai, perdão. É uma autora conhecida, entendeu? Né? Que já tem aí livros bastante conhecidos. E assim, esse livro que foi banido da Amazon é também um livro de dark romance. Agora, eu não vou me lembrar o nome, sério mesmo. Ih, gente, não vou lembrar o nome. Apagou agora na minha mente o nome do livro que foi banido. Mas eu, como eu sou uma pessoa muito curiosa, consegui esse livro de maneiras que vocês sabem, né? Já que é um livro banido, ele não tem na Amazon pra gente comprar o e-book. Ele vende, acho que deve vender lá pros Estados Unidos, tá, gente? De forma física, talvez, não sei. Eu vou pesquisar um pouco mais relacionado a isso, porque talvez eu estou pensando, eu não sei se vocês irão gostar da ideia, mas eu estou pensando em trazer um vídeo aqui pro meu canal dando minha opinião sobre esse livro que foi banido da Amazon. Então eu estou pensando, vocês me digam aí nos comentários se vocês gostam dessa ideia. Eu tô pensando também em trazer um vlog de leitura dele, porque aí conforme eu vou lendo, eu vou dando minha opinião pra vocês. Mas lógico, quero fazer, assim como eu faço o vídeo de resenha, né, que é dando minha opinião de outros livros que tem vlog aqui no canal, eu quero fazer um sobre esse livro também, dando a minha opinião, minha resenha sobre. E aí eu explico um pouco melhor, talvez, os motivos dele ter sido banido da Amazon e etc. Então, eu não coloquei ele aqui especificamente na minha TBR, né? Porque é um livro que eu pretendo, eu não sei se realmente eu vou conseguir, por conta que eu coloquei livros muito grandes, né, nessa lista. Mas é um livro que eu tô muito curiosa pra descobrir os motivos dele ter sido banido. Então, é isso. Aliás, não foi eu que consegui, né? Eu pedi pra minha amiga. Eu disse, amiga, assim, tem um livro que foi banido da Amazon. Eu quero muito descobrir o porquê desse livro foi banido na Amazon. Tenta achar ele daquele jeitinho lá. E aí ela achou. Gente, não compactuo com isso, tá? Não compactuo. Mas é uma autora internacional, eu acabo sendo um pouco mais leve em relação a isso quando se trata de autoras internacionais.
Autoras nacionais, eu não gosto, eu proíbo. Qualquer pessoa que tá do meu lado que disse assim, eu vou pegar. Você vai o quê? Uma autora nacional, porra! Vai não. Mas autora internacional, eu passo um pequeno pano. Mas, enfim, é isso. Mas num todo, gente, eu não compactuo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, uma pessoa formada em direito. Ai, mas enfim, eu tava curiosa, gente. Eu não tinha como ler esse livro de outra forma se não fosse dessa forma, entendeu? Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Me deixa aí nos comentários, gente, se vocês já leram algum destes livros, se vocês querem ler. Me digam também se vocês gostaram dessa ideia minha de trazer a resenha sobre o livro Banido da Amazon, da autora Tillie Cole, que eu trago aqui pra vocês esse vídeo assim que eu ler, tá? Prometo que eu trago rapidão pra vocês assim que eu ler, obviamente. Gente, por favor, tenham um pouco de, sabe assim, paciência com a influenciadora de vocês que tá pelejando. Gente, eu juro pra vocês que eu tô pelejando melhorar nas leituras, ler mais. Porém, está complicado, gente. Está complicado. Enquanto eu não passar nessa caceta desta OAB do meu ódio, parece que eu não vou ter descanso. Porque a maior parte do meu tempo é estudando pra essa peste dessa prova, entendeu? Então, assim, tá complicado, gente. Tá complicado. Mas, enfim, gente. Hoje também é um dia que eu tô, desde ontem, na verdade, bem ruizinha. Porque tô naqueles dias, né, de mulheres, gente. Então, desde ontem eu tô com enxaqueca. Tô gravando esse vídeo aqui, gente, mas assim, minha cabeça tá assim, ó. Eu queria gravar, meus planos era gravar mais de um vídeo hoje, porém eu não vou fazer isso. Já gravei esse aqui, vai ficar nesse aqui pra eu editar e postar pra vocês também o quanto antes. Acho que sai amanhã esse vídeo, dia 3 de junho. E é sobre isso. O vídeo vai ficar por aqui. Curtam, comentam, compartilhem, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para assim que eu postar meu vídeo chegar até vocês. Hypa também o vídeo, gente, se for possível, vai me ajudar bastante. Links de tudo nos comentários, link do meu Catarse para vocês olharem o meu projeto por lá. Link das minhas redes sociais, Instagram, @IngridMalri_VR no TikTok e @EstanteDaMalri também no TikTok. E o link do meu Scooby e também o link das minhas parceiras, Fruto Proibido e a Amazon. Na Fruto Proibido, o cupom Dia dos Namorados para 30% de desconto, gente, nos livros lá, né? Para esse Dia dos Namorados. Então, namorados e meninas que têm namorados, peço pros namorados e namoradas também. Enfim, num geral, pra pessoa que você se relaciona, ou as pessoas que você se relaciona, pra te dar um livro, gente. Que isso? Que os namorados e namoradas são esses que não dão presentinhos para as namoradas e namorados? Que isso? Vamos dar. Então, Dia dos Namorados é o nome do cupom, vai estar aqui para ter 30% de desconto nos livros lá na editora Fruto Proibido. E o link da minha Amazon, que também, gente, se vocês comprarem qualquer coisa, não precisa ser só livro, lá na Amazon, comprando usando o meu linkzinho, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem. Recados dados, também tem meu wishlist da Amazon, né? O link, se vocês quiserem me dar algum presente. É isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!